Bom, vamos começar aqui a falar então sobre como a gente vai superar a questão da rejeição. Nós falamos que a rejeição é um sentimento construído lá na infância por algumas situações que a gente passa na vida da gente, certo? Então, essas situações, esses às vezes maus tratos, críticas, enfim, uma série de coisas que a gente já colocou aqui antes, isso constrói na gente, ajuda a gente a construir uma imagem muito negativa da gente mesmo. E essa imagem vai influenciar no nosso comportamento. Ela gera um sentimento de menos-valia. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai começar a tratar dessas questões? Primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer isso. Se você não reconhece um problema, como que você vai se livrar dele? Então, a gente não pode ir levando a vida como se fosse assim mesmo. Ah, eu sou desse jeito. Não, eu estou desse jeito por uma série de influências negativas na minha vida, mas não foi assim que Deus fez a gente. Então, a gente não pode aceitar esses sentimentos dolorosos, a gente não pode conviver com essas feridas como se elas fossem parte da gente. Então elas podem ser tratadas e elas precisam ser para que a gente possa viver uma vida em abundância que Jesus prometeu. Então, você precisa reconhecer o seu problema para poder você descobrir que precisa tratar. E se você não consegue fazer isso sozinho, procura uma terapia, gente. Terapia é um maior investimento que a gente pode fazer na vida da gente mesmo, é a terapia, é um cuidado que você tem para você. É algo que vai ajudar você a se conhecer melhor. Bom, então você precisa reconhecer isso. E depois a gente vai pensar o seguinte: se eu construir uma imagem negativa de mim mesmo, se você construir uma imagem negativa de você mesmo, a partir de situações que você viveu quando criança, que você interpretou na sua infância, então você precisa rever isso com outro olhar. Essa construção toda da imagem que você tem de você mesmo foi a partir do seu olhar de criança. E você guardou isso para a vida toda. É isso que a gente faz. O olhar que a gente tem de criança, a interpretação que nós fizemos na infância, construiu crenças e modelos que a gente precisa rever esse olhar. Nós crescemos, amadurecemos, a gente pode ver isso de outra forma. E é isso que a gente precisa começar a fazer. Olhar para isso com outro olhar. Quando a gente tem um problema de rejeição, quando nós temos essas feridas, a gente geralmente olha para os pontos fracos da gente. A gente olha para as falhas, para os pontos negativos, para as fraquezas, para as impossibilidades. Acontece que todo mundo tem fragilidades e forças. Todo mundo tem potencial e tem defeitos. Então, quando você é uma pessoa que tem esse sentimento de menos-valia, tem esse sentimento de rejeição, você olha só os pontos fracos. Para a gente se curar e superar, a gente tem que começar a listar os pontos fortes. Então, eu vou pedir para você que vai pegar um pedaço de papel, uma caneta e vai anotar pelo menos 5 pontos fortes que você vê em você. 5 coisas das quais você se orgulha. Você vai encontrar 5 características positivas que você tem em você. Talentos, capacidades, coisas boas que você vê em você, ok? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Olhar para a gente pelo lado bom. Olhar para a gente encontrando as coisas boas que a gente tem, tá certo? Você geralmente, quando tem uma autoestima baixa, quando você é ferida por esse sentimento de rejeição, você geralmente procura muito reconhecimento das outras pessoas, não é isso? E muitas vezes as outras pessoas não reconhecem você. Mas deixa eu dizer uma coisa: o outro não é Deus, tá? O outro não é Deus para dizer quanto você vale. E quem se sente rejeitado dá poder demais para as outras pessoas. Dá para o outro poder para avaliar você mesmo. O outro não tem esse poder. O outro é como você, é alguém que tem defeitos e tem qualidades. O outro não tem, você não tem a garantia que o olhar do outro é o olhar verdadeiro. Então, pensa em quem você está dando poder demais para avaliar você mesmo. Outra coisa, você é uma pessoa dependente emocionalmente? Você se considera muito dependente emocionalmente? Porque você se vê como uma criança. Aquele sentimento de rejeição lá da infância ficou guardado aí dentro de você.
Você pode ter feito grandes coisas, você pode ter feito muitas coisas importantes na sua vida, mas você se sente como criança. Então, quando você se sente rejeitada, esse sentimento de criança, ele está aflorado aí dentro. Ele está falando alto aí dentro de você. Mas você não é criança mais, e é isso que você precisa encarar. Você não é aquela criancinha frágil, indefesa, que está precisando que alguém pegue no colo, que está precisando que alguém diga que ama. Você não é aquela criancinha que está precisando de colo, que está precisando de reconhecimento. Você cresceu, você amadureceu. E você precisa entender e reconhecer isso. Talvez você se sinta muito frágil. Pessoas que sofrem de rejeição têm um sentimento de fragilidade muito grande. Mas você não é frágil. Pensa em quantas coisas você venceu na sua vida. Pensa em quantas dificuldades, em quantos desafios você passou e você venceu. Momentos desafiadores que você passou e muitas vezes você passou sozinha, sozinho, sem ninguém ajudar você. E você superou. Então, você não é criança e você não tem essa fragilidade que você pensa que você tem. O que eu estou dizendo aqui, até aqui, é que a gente precisa olhar para a gente mesmo através de um olhar diferente. Nós registramos coisas a partir de um olhar infantil. Agora a gente tem que rever a gente mesmo através de um olhar mais maduro, reconhecendo quem realmente a gente é. Outro ponto. Você é aquela pessoa que se sente rejeitada e por causa disso você tem evitado relacionamentos profundos. Algumas pessoas que se sentem rejeitadas, elas procuram relacionamentos superficiais. Elas não aprofundam no relacionamento por medo da perda. É assim que você se sente? Deixa eu te dizer uma coisa. Você está evitando viver uma coisa boa, evitando viver intensamente um relacionamento que você tem hoje, por medo da possibilidade de uma perda amanhã? Pensa bem como isso é incoerente. A gente tem medo de uma dor que a gente pensa que pode acontecer e por causa disso a gente evita viver uma coisa boa hoje. Não faz sentido, mas é assim que a gente faz se a gente não tomar consciência de que está fazendo. Você está perdendo coisas importantes e boas porque você está com medo de uma possibilidade de uma rejeição. Aí você pode perguntar para mim assim, mas e se eu viver, mergulhar nesse relacionamento, e se eu realmente abrir o meu coração e um dia eu for rejeitado, um dia meu marido me deixa, um dia minha esposa me deixa. E se? Olha, primeiro, a gente vive as coisas, mas a gente precisa acreditar nos relacionamentos. Agora, se por acaso um dia você sofreu uma rejeição, seja de quem for, você não é criança mais. A dor que você guarda, a memória da dor que você guarda, é uma memória de uma dor infantil. Só que quando você era criança, você não tinha recurso para lidar com essa dor. Então ela te afligiu muito. Hoje não. Hoje, mesmo que você sofra uma rejeição, você chora a noite inteira, mas a alegria vai vir no amanhecer. Ou se você precisar de chorar 3 dias e uma semana, uma hora você vai levantar, vai olhar para a vida e falar: vida que segue, vai seguir em frente. Mas você viveu alguma coisa. Então não dá para você ficar se escondendo com medo da vida, porque senão você não vive nem as coisas boas que tem para você viver. Se por acaso você um dia sofreu uma rejeição, pode ter certeza, você dá conta disso. Quantas coisas difíceis você deu conta? Pensa em quantas coisas desafiadoras, como eu já falei, você sobreviveu a elas. Então, você é forte também se for acontecer de você viver uma rejeição. Você se sente ressentido porque você faz muita coisa para as pessoas e elas não são gratas a você? Isso é um sentimento que muitas vezes a pessoa que sofre de rejeição tem. Eu falei na terça-feira, quem sofre de rejeição faz muita coisa para todo mundo. Quer ser legal, quer ser boazinha, quer fazer tudo para todo mundo, porque ela precisa que as pessoas gostem dela. Acontece o seguinte, você criou a expectativa
de que se você fizer tudo para as pessoas, elas vão perceber e vão fazer muito para você também. Isso é inconsciente, talvez você nem saiba que faça assim, mas geralmente é assim que acontece. Deixa eu dizer, você pode fazer até muito para as pessoas, mas elas não conhecem a sua expectativa. As pessoas não estão sabendo que você está fazendo tudo isso para receber esse amor, esse reconhecimento, essa aceitação. O outro não conhece a sua expectativa. Então, se você tem esse cuidado todo com as pessoas para receber de volta essa atenção, esse reconhecimento, provavelmente você vai ficar muito frustrado, porque o outro não está entendendo o que está dentro do seu coração. Então, não pense que é com prestação de serviço que você vai conquistar o amor das pessoas. Não é assim. Quem te ama pelo que você é. Você não ama as pessoas pelo serviço que ela presta para você. Você ama a pessoa porque ama. Então, alguém vai te amar gratuitamente. Não quer dizer que você tem que fazer tudo para alguém para poder ser aceito. Outro ponto, perfeccionismo. Nós falamos também na terça-feira. Pessoas que sentem rejeição são extremamente perfeccionistas porque acham que elas precisam ser perfeitas para serem aceitas. O que eu faço com isso? Você vai entender o seguinte: primeiro, ninguém é perfeito. Você pode se esforçar ao máximo, você não vai conseguir ser perfeito. Perfeito só Jesus foi. Só Jesus é. Você e eu não vamos conseguir. A gente precisa aceitar que a gente erra, que a gente tem erros. A gente precisa gostar da gente apesar dos nossos erros. Então entenda uma coisa: se você está fazendo um esforço enorme para nunca errar, para não falhar com ninguém, entenda que ninguém está exigindo isso de você, viu? É você que está pensando assim. É você que está interpretando as coisas desse jeito. Se você for rejeitada, você dá conta. Eu me lembro de uma amiga que a filhinha dela, pequenininha, devia ter uns 5 aninhos assim. Aí um dia chegou em casa, 5, 6 anos. Um dia ela chegou em casa e falou para a mãe dela assim: Mãe, tem um namorado na escola. Amanhã eu vou falar para ele que eu gosto dele. Aí a mãe ficou naquela apreensão, né? Falou assim: ah, meu Deus, a fantasia dela, com 5 anos de idade, achando que ela está namorando alguém e vai contar pro garotinho que ela gosta dele. A minha amiga ficou preocupada com o que o garotinho ia falar para ela, com a reação do garotinho com ela, e se isso ia ferir o coração dela. Ela sabia que era uma brincadeira, ela sabia que era uma visão bem infantil, mas ela ficou preocupada com a reação, né, que podiam ter de rejeição com a filha dela. No dia seguinte, ela deixou a menina na escola e à tarde ela pegou apreensiva, né? E aí ela falou com a filha assim: e aí, como é que foi? Você falou com ele que você gosta dele? Ela falou assim: eu falei, mãe. Eu falei e falei que eu sou namorada dele. Aí a mãe, com medo de perguntar, mas perguntou, falou assim: e ele? Aí ela falou assim: ah, ele falou que não quer namorar comigo, não. Aí o coração dela tocou mais forte, né? Aí a mãe falou assim: não, filho, o que você falou? Aí a menininha falou assim: eu falei com ele que ele não sabe o que ele está perdendo, que eu sou muito legal e muito linda. É isso. O outro não tem o poder de dizer para você quem você é e quanto você vale. Então, se você está tentando ser perfeccionista só para impressionar outras pessoas, está tentando ser perfeccionista só para ser aceito, saiba que essa pessoa que você está tentando agradar com essa perfeição, essa pessoa não é perfeita também, não. Sabe aquela história de que ninguém consegue fazer uma festa perfeita? Você faz uma festa, você capricha o máximo, você pensa em todos os detalhes. Não pense que todo mundo vai sair elogiando a tua festa. Alguém vai dizer alguma coisa de negativo. Não é assim? Então, você não vai conseguir agradar todo mundo. E você precisa aceitar isso. Nós não vamos agradar todo mundo, nós não precisamos agradar todo mundo, nós não vamos conquistar o amor de todo mundo e a gente nem precisa do amor de todo mundo. Então, quantos de nós que sofre esse sentimento de rejeição está vivendo uma vida pesada, está se sacrificando absurdos para tentar ser alguém top
para ver se é amado por alguém. Olha, as pessoas que você ama são perfeitas? Não, não são. As pessoas que você ama têm defeitos? Tem um monte, mas você ama desse jeito, você ama do mesmo jeito. Então, por que, que você tem que ser perfeito para ser amado? Outra coisa que eu escuto muito são pessoas que se sentem rejeitadas e aceitam relacionamentos abusivos. Falamos disso também desse ponto. Aceita relacionamento abusivo porque acha que não merece. Querida e querido, se você acha que tem que viver numa situação de maus tratos, porque você acha que não merece nada melhor que isso, eu quero te lembrar uma coisa: Jesus morreu por mim e por você também. Ele fez um sacrifício, ele morreu e ressuscitou por amor a mim e por amor a você. Então, se Jesus te valoriza, então você também está precisando se valorizar. Não pense que você tem que viver um relacionamento abusivo, que você tem que aceitar maus tratos por causa de você não merecer. Tem gente que fala assim: não, mas eu fiz muitas coisas ruins no passado. Eu fiz também. Todo mundo que está aqui fez alguma coisa ruim no passado. Ninguém teve um passado brilhante, sem erros. Todos nós fizemos alguma coisa ruim. Sabe o que você faz com as coisas ruins que você fez do passado? Você se arrepende e pede perdão para Deus. Ponto final. Ele já perdoou. O que acontece é que Jesus, ele tem misericórdia de nós. Quem está precisando ter misericórdia de nós somos nós. A gente que precisa ter misericórdia da gente mesmo também, porque Jesus tem misericórdia de nós. O sacrifício que ele fez porque ele nos perdoou, porque ele nos amou. Então está precisando que a gente olhe para a gente mesmo com esse olhar. Talvez você pense assim: não, eu fui fraco no passado, eu fraquejei, eu fui frágil, eu fiz tudo errado, eu não me defendi, eu não fui uma pessoa que lutei. Olha, você lutou sim. Se você fosse uma pessoa que não tivesse tido força no passado, você não estava aqui agora ouvindo tudo isso que eu estou te falando. Se você está aqui é porque você superou. Se você está aqui é porque você venceu. Se você está aqui é porque você, não importa qual foi o seu passado, você sobreviveu a ele. E o nosso passado, gente, não importa qual seja esse passado, de alguma maneira, esse passado foi útil. Ele te trouxe até aqui. Ele fez você e fez a mim, mesmo que tenha sido um passado ruim. Olha, ontem eu escutei uma história de uma amiga aqui, muito interessante. Essa minha amiga, que eu vou chamar de Luísa, para poder facilitar a conversa, essa minha amiga Luísa, ela, quando era adolescente, ela tinha uma amiga que era da pá virada, que fazia tudo errado, era aquela baderneira na escola, mau elemento mesmo. A minha amiga Luísa era crente, filha de crente, uma pessoa super comportada, mas essa amiga dela, que era a da pá virada, não tinha, ninguém gostava dela. Então, a Luísa, minha amiga, se aproximou dessa menina e ficou amiga dela. Não participava da bagunça que ela fazia, mas era uma pessoa que aceitou ela do jeito que ela era e se ficou amiga dela. O tempo passou, mais de 15 anos se passaram. Esses dias, a minha amiga encontra com essa colega da infância e da adolescência. E a minha amiga não reconheceu ela, mas ela reconheceu a Luísa. Então, as duas se encontraram e essa moça toda tatuada, grandona. E aí, a minha amiga Luísa, quando identificou, a outra disse para ela assim: Ô, amiga, você não está me reconhecendo, não? E aí, quando a Luísa entendeu com quem estava falando, ela falou assim: Nossa, mas você sumiu, o que, que houve? Onde é que você estava? E ela disse: Estava presa. Ela, como presa? Ela disse que passou 8 anos na cadeia e falou lá os crimes que ela cometeu e contou para ela, falou assim: olha, lá na prisão não teve um dia que não me lembrava de você, essa moça dizendo, porque ela debochava da Luísa, porque a Luísa era crente. E ela disse que lá na prisão ela se converteu. Então, hoje, sabe o que ela faz? Hoje ela cuida de pessoas que são drogadas, ela ajuda ex-presidiários, ela ajuda uma casa que trabalha com adolescentes que são mães solteiras.
Então, toda a história de vida que ela passou, né, as coisas ruins que ela passou, as experiências ruins que ela passou, ela se converteu, hoje ela trabalha com aquele tipo de pessoa. Então, ela é especialista para trabalhar com essas pessoas. Deus é assim, ele não joga fora a nossa história de vida, não. Não importa o que a gente passou na vida, a gente consegue aproveitar tudo isso. Então, você não pode rejeitar você mesmo por causa da sua história de vida. Talvez você tenha sido rejeitada por alguém, mas hoje você é que está se rejeitando. Então, para a gente superar esse sentimento, então agora você é que precisa deixar de rejeitar a si mesmo. Não importa o que a gente fez. O que a gente precisa fazer para se libertar da culpa é confessar para Deus, se arrepender disso, porque Jesus já prometeu. Ele disse que a gente se arrependendo, ele esquece, joga no mar do esquecimento. Então essa culpa, ela já não é sua mais. Você está carregando ela sem necessidade, porque lá na cruz do Calvário já foi pago esse seu pecado, o meu e de todos nós. Bom, para finalizar, para a gente já ir para o final, uma coisa para a gente superar a rejeição é a gente conseguir perdoar, não só a gente, mas perdoar quem nos feriu. Perdoar aquela mãe, aquele pai que rejeitou, perdoar aquelas pessoas que nos magoaram no passado. Eu sei que muitas vezes isso é uma coisa difícil, mas quero te dizer um negócio: quem te fez mal estava muito mal. Quem está bem não faz mal para ninguém. As pessoas que te feriram um dia tiveram infância também. Essas pessoas também tiveram situações difíceis na vida. Pode ter certeza que o seu pai, a sua mãe, seja quem for que te magoou, essa pessoa tem uma história. E se você conhecer a história, você vai entender. Eu sei que não justifica, tá? Mas ajuda você a compreender o que aconteceu. E tem mais. Perdoar essas pessoas alivia você. Quando você perdoa alguém, você não tira a culpa do outro, você só entrega o outro para Deus. Porque Deus é o único juiz que pode julgar alguém. Você não pode. Quando eu digo que eu não consigo perdoar alguém, significa que eu estou no lugar de juiz dando veredito para essa pessoa. Mas esse lugar não é meu e nem é seu. Então, perdoar é deixar essa pessoa nas mãos de Deus e limpar isso do teu coração. Porque a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento não faz mal para o outro, faz mal para você que sente. É porque a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente nunca vai fazer isso, porque a gente não está nesse lugar. Não estamos no lugar de julgar ninguém. Se você se colocar no lugar da pessoa que te feriu, talvez você vá entender que tipo de vivência ela teve para ela fazer o que ela fez com você. Para a gente conseguir superar totalmente, além de perdoar, a gente precisa se ver através do olhar de Deus. Eu disse que a gente precisa se ver através de um olhar mais maduro. É a gente olhando para a gente mesmo, olhando para os nossos pontos positivos, reconhecendo as nossas qualidades, perdoando a nós mesmos, perdoando as outras pessoas. Isso é mudar o nosso olhar. Mas a gente precisa se ver também através do olhar de Deus. Você se viu através do olhar de outras pessoas que não são deuses na sua vida. Agora, Deus é Deus na sua vida. E a gente, quando se olha através do olhar de Deus, a gente vê o quanto Ele ama a gente. Então, você vai entender que esse vazio que tem dentro de você, deixado por outras pessoas que deveriam ter te amado e não amaram, esse vazio é preenchido por Deus. Porque Ele ama, Ele está presente, Ele acolhe o tempo todo, Ele apoia o tempo todo. Jesus é aquele que consegue superar qualquer tipo de vazio deixado por qualquer pessoa. Então, a nossa cura passa pelo amor de Deus. Se não passar pelo amor de Deus, a gente tem mais dificuldade para encontrar essa cura. E se você não consegue fazer isso sozinho, se você precisa de ajuda, não pense duas vezes. Busque alguém que possa te ajudar. Às vezes a gente não consegue olhar para a gente e analisar a nossa história, mas outra pessoa de fora consegue. Então busque uma terapia. Gente, terapia é um grande investimento na vida da gente. Olha, eu me lembro de um engenheiro que foi
meu paciente uma vez, e ele tinha um problema de rejeição muito forte. E isso fazia com que a postura dele no trabalho fosse uma postura muito acuada. Ele não colocava as ideias dele, ele não se manifestava, ele não dizia o que pensava, ele não dava as ideias que ele acreditava nelas, porque ele morria de medo de falar alguma coisa e aquilo está errado. Quando ele começou a rever a história dele e a ser curado desse sentimento de rejeição, aí as coisas foram mudando, ele começou a falar, ele começou a se colocar, e aí um dia ele chegou muito feliz na terapia e disse que ele tinha sido promovido, que ele era chefe agora do setor que ele trabalhava, e que o salário dele tinha multiplicado, né, tinha aumentado muito. Aí eu brinquei com ele e falei assim, ó, eu quero 10% desse aumento que você recebeu aí, né? Então, a gente precisa de fazer esse investimento na gente. Quando você faz terapia, você muda a sua história, você muda a maneira com que você trabalha, é a sua história que muda, é a força que você aprende a ter e que vai te gerar um comportamento diferente. Então, peça ajuda, busque ajuda, mas não aceite viver de qualquer jeito. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Jesus é aquele que está lá na divisão, ele sabe onde é a divisão da alma e do espírito, onde estão as nossas feridas, onde estão as coisas que nos perturbam. Deus abençoe você, queridos, que você consiga aí crescer, superar, porque é isso que Deus tem algo maravilhoso para nós, mas a gente tem que tomar posse disso. Que Deus possa te abençoar muito.